Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 3, estamos estudando o milênio, o reino de Deus implantado na terra. Vamos para o capítulo 2 do material didático, o início do milênio. Número 1, desce um anjo do céu. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Número 2, Satanás é preso por 1000 anos. Ele prendeu o dragão, uma antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, em Apocalipse capítulo 9 fala de um abismo onde demônios foram soltos para agirem na terra durante a grande tribulação. E aqui Satanás ele é preso nesse abismo. Bom, certamente todos os demônios, aqueles anjos que caíram e seguem a Satanás, eles serão presos também nesse momento. Ou seja, o milênio será um período em que os homens não terão a tentação de Satanás para fazer o mal no mundo, claro, de Satanás e seus demônios. Hoje, as violências, os males que acontecem no mundo, existem coisas que são da maldade do homem mesmo, né? Roubar, tem homem que rouba, mas tem pessoas que roubam e ainda fazem violências extremas, e isso já não parece ser humano, né? Os povos entram em guerra, e isso é humano. Infelizmente, o homem, ele vive nesse estado pecaminoso e ele, às vezes, quer exercer poder sobre o outro. Mas existem aquelas pessoas que elas fazem isso, exercem esse domínio, uma violência extrema. O Estado Islâmico cortando a cabeça, né, de cristãos, aquilo ali não é normal, aquilo ali não é humano. Aquilo ali são obras de demônios. E também muitas outras coisas, como as heresias. O ato de torcer a palavra de Deus também não é humano. A criação de seitas, nada disso é humano. Isso aí são obras de demônios. Então, durante o milênio, será um período em que a humanidade ela não terá a tentação dos demônios. Haverá mal, porque o homem continuará vivendo neste corpo aqui na terra. E em pecado me concebeu a minha mãe, diz o salmista. Então haverá pecado, tanto que a Bíblia diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro, porque haverá pecado, ok? Mas será esse erro natural do homem, porque ele já nasceu em pecado. Não vai haver, por exemplo, esses homens que cometem atrocidade, matando pessoas, né, as coisas, uma ação que não é humana, é demoníaca. A não ser que a pessoa tenha algum problema mental, né? Mas esses serial killer, como chama, aquelas pessoas que matam diversas pessoas, isso aí, na grande maioria dos casos, ele não é nem louco, ele é endemoniado mesmo, né? É ação de demônio. Durante a grande tribulação, eles estarão presos, então o mal no mundo já diminui por conta disso. Número 3, Cristo e os salvos assentaram-se em tronos. Então, nós lemos Apocalipse 20, versículo 4, que João viu a igreja e Jesus assentarem-se em tronos exatamente para participarem, né, desse julgamento das nações. O comentário diz: os salvos que participaram do arrebatamento se assentam no trono com Jesus. Esse julgamento é chamado de juízo das nações. Ele acontece no início do milênio e é diferente do juízo final que ocorre no final do milênio. Esse juízo das nações tem 3 propósitos: estabelecer as leis do reino, estabelecer Israel como regente deste reino e determinar a submissão das nações a Israel.
como eu falei em tópicos anteriores, e logo as nações verão que é bom servir a Jesus, né? Ou seja, eles são submissos a um rei justo, a um rei que vai abençoá-los. Qualquer um que se lembrar da grande tribulação, ele vai comparar, ou mesmo antes da grande tribulação, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele vai comparar esses reinos e ele vai identificar uma diferença imensa, né? Até porque pela profecia, uma grande diferença que será identificada será por conta das mentiras que os homens falam hoje, tá bom? Daniel diz que antes da vinda de Cristo, 2 reis se assentarão à mesa e falarão a mentira. Essa expressão que Daniel usa, uma grande mentira. Ou seja, o mundo estará dividido em 2 reis, né? 2 poderes, 2 países, como o mundo está dividido hoje entre Estados Unidos e China, né? Então o mundo atual ele vive de mentiras. Uns estão dizendo que o comunismo é o melhor sistema, estão tentando fazer o brasileiro acreditar nisso, né? Outros estão dizendo que o evolucionismo está totalmente provado, estão tentando fazer o brasileiro acreditar nisso. Outros estão dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, que deve ser deixado de lado, estão tentando fazer o brasileiro acreditar nisso. Então, tantas mentiras científicas que nós temos hoje, que durante o milênio tudo será desmascarado. Então, quando os homens compararem as mentiras que acabavam por resultar em opressão e pobreza do povo, e quando tiver as verdades, né, certamente coisas que a medicina hoje já tem condições de curar, né, determinadas doenças, como alguns médicos dizem que já conseguiram a cura para o câncer, mas eles não a usam porque é muito lucrativo, né, os tratamentos que se fazem de quimioterapia, de radioterapia, os chamados tratamentos paliativos, né, que na verdade não curam a pessoa. Bom, é uma possibilidade, eu não sei, né? Mas que certamente na medicina tem mentira, tem. Durante o milênio tudo será desmascarado, até porque a Bíblia profetiza que haverá realmente uma melhora na saúde, haverá cura. Também na natureza, a Bíblia diz que os desertos florescerão. Então hoje tem muitas coisas que os governos podem fazer pelo povo e não fazem, porque se fizer vai acabar, infelizmente, uma maneira deles lucrarem. Isso é um absurdo, mas é verdade. Bom, todo tipo de mentira que existe hoje, que dificulta uma melhor vida para o povo, durante o milênio, Jesus Cristo vai implantar a verdade e haverá bênção através da medicina. Jesus vai continuar realizando milagres em questões essenciais, mas aquilo que Deus já deu recurso para a medicina fazer e que hoje muitos não fazem, coloquei a hipótese, não tem como provar, claro, mas que infelizmente existe ambição, e essa ambição leva às vezes empresas e governos a não dar determinados recursos ao povo, isso com certeza. Número 4, os mártires da grande tribulação. No início do milênio, eles ressuscitam e reinam com Cristo por 1000 anos. Nesse momento ocorre a segunda fase do tribunal de Cristo, que servirá para galardoar os mártires da grande tribulação. Número 5, os outros mortos não ressuscitam. Esses mortos que não ressuscitam no início do milênio são os ímpios de todos os tempos. Eles aguardam a segunda ressurreição, quando comparecerão no juízo final como bodes. Mateus, ele apresenta o juízo que ele chama de juízo dos bodes e das ovelhas. Alguns confundem aquele juízo pensando que aquele juízo é um juízo antes do milênio, mas não.
Aquele lá, o juízo dos bodes e das ovelhas, é o juízo final, porque lá está sendo determinado vida eterna e condenação eterna. Número 6. Os que receberem a marca da besta poderão salvar-se? Eu fiz isso, essa é uma pergunta, né? Esse é um tema muito complicado. Bom, eu separei um texto aqui para a nossa meditação, que é o texto de Zacarias. Bom, eu vou começar a explicar para vocês a resposta e a minha posição sobre esse tema. Bom, primeiramente, antes de ler o texto de Zacarias, eu faço uma pergunta. Israel receberá a marca da besta? Com certeza sim. Por quê? Porque Israel, eles acreditarão no anticristo e na besta por 3 anos e meio. Eles acreditarão no anticristo. Então, eles vão receber a marca da besta. Eles vão receber o anticristo como sendo o Messias. Serão enganados por 3 anos e meio. Essa é a interpretação geral. Todos concordam com isso. E a pergunta é, Israel se livrará dessa marca? Se converterá a Jesus e se salvará? Bom, com certeza sim, Israel se salvará. Porque o apóstolo Paulo é bem claro em dizer que, por fim, todo Israel será salvo. Então, combinando essas questões, se Israel receberá a marca da besta, mas Israel romperá essa aliança e depois se salvará, então o homem pode se livrar da marca da besta. A marca da besta, ela será semelhante a alguém que faz uma aliança hoje com Satanás e entrega a sua alma a Satanás, mas conhece Jesus, se livra, Jesus quebra aquela aliança e acabou. Eu conheci ex-espíritas que entregaram a alma dele a Satanás, mas quando ele estava no espiritismo, né? Mas depois ele conheceu Jesus, aceitou Jesus e, claro, aquela aliança foi desfeita. Então eu acredito que as pessoas poderão livrar-se da marca da besta. Se elas não poderão livrar-se dessa marca, essas pessoas entrarão no milênio. Então significa que elas viverão o reino de Deus, mas nunca se salvarão? Bom, eu separei aqui um texto de Zacarias. Esse texto ele trata do seguinte, ele trata das nações que foram aliadas do anticristo, perderam a batalha do Armagedon, e esse texto vai tratar dessas nações durante o milênio. E como elas se comportarão, aí nós teremos a resposta, se elas aceitaram Jesus, se converteram durante o milênio, mesmo tendo recebido a marca da besta durante a grande tribulação, elas podem se livrar também da marca da besta? Vejamos. Zacarias está no livro, meu irmão. Zacarias, capítulo 14, eu vou ler do versículo 1 ao 4, depois versículo 8, 10, 11, 16 e 17. Diz assim o texto: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, o dia do Senhor será um dia de guerra. A batalha do Armagedon, que nós estamos estudando, quando o anticristo cercou Jerusalém. Estou falando cercou porque nós já estamos estudando o milênio, né? Então estou falando do passado. Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então veja, esses 3 primeiros versículos, eles estão falando desse momento final da conversão de Israel, como nós estudamos no Vale dos Ossos Secos, em que o Espírito entra no corpo, Israel se torna, espiritualmente falando, um corpo vivo novamente, tá bom? Mas eles estão cercados e perto de serem destruídos pelo anticristo.
Mas aí Jesus então vai pelejar contra essas nações. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Então veja, o texto, depois vocês leem o texto completo de Zacarias. Eu selecionei alguns versículos do capítulo 14. O texto trata da batalha do Armagedon, Jesus se manifestando para livrar Israel, Israel se tornando uma bênção para as nações depois que Jesus se manifestou para salvá-los. Ou seja, Israel se converteu. Então nós já estamos durante o milênio, tá ok? O versículo 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Ou seja, está falando durante o milênio. Então, eles estavam cercados, Jesus veio e livrou, e agora eles vão habitar seguro, e eles serão uma bênção para as nações. O versículo 16 agora vai tratar dessas nações que vieram contra Jerusalém, e agora que elas estão vendo esse reino justo, né, qual a reação delas? Versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Eu até sublinhei uma parte desse versículo, porque ele deixa claro o seguinte: aqueles que faziam parte do exército, nem todos morreram. Certamente o anticristo, o falso profeta, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e os outros derrotados, né, se renderam, tanto participaram daquele tribunal. Jesus instituiu um tribunal, e agora, vamos dizer, começou o milênio. Essas pessoas, eles tinham a marca da besta. Essa é a questão a ser respondida. Bom, Zacarias descreveu também esse momento. E Zacarias vê um momento já durante o milênio em que esses homens, agora eles sobem a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos. Então nós temos duas opções de nós interpretarmos esse texto. Ou eles estavam ali, mas não tinham chance de salvação, porque receberam a marca da besta, tinham que ir lá só por obrigação, né? Ou eles se converteram. Versículo 18 para concluir. Desculpe, versículo 17 para concluir. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Bom, eu acredito que essas pessoas se livraram da marca da besta, assim como Israel também se livrou. Em algumas palestras que eu participei, quando eu apresentava esse argumento, algumas pessoas falaram: não, pastor, tudo bem, Israel eu acredito que possa se livrar da marca da besta, mas as outras nações não. Irmãos, na verdade, Deus, o apóstolo Paulo deixou bem claro, né, que diante de Deus não há macho nem fêmea, nem servo nem livre, né? Todos nós somos um em Cristo. Assim que Deus olha as nações. Israel é especial por causa dos pais, porque é um povo que herdou essa fé em Deus, herdou as Escrituras, mas para a salvação, o israelita tem tanto direito à salvação quanto o ninivita. Jesus Cristo disse que no juízo final, os ninivitas vão se levantar e vão condenar
aquela geração de israelitas que não creu nele. Então, se Israel pode se livrar da marca da besta, as nações também podem se livrar da marca da besta. E esse texto aqui eu vejo exatamente como um livramento da marca da besta. Eu separei também Isaías capítulo 11, versículo 10, aí no material didático, que diz: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Olha, se as nações perguntarão por Jesus, chamado aqui de a raiz de Jessé, né? Porque Jessé, vamos lembrar, o pai de Davi, né? E Jesus é herdeiro do trono de Davi. Então, as nações durante o milênio, lembre-se que Isaías capítulo 11 é o capítulo do reino do Messias. Então, esse texto está falando que as nações durante o milênio, elas buscarão por Jesus, se converterão a Jesus, vão querer aprender com Jesus, tá ok? Claro, com os judeus, que serão os representantes de Jesus aqui na terra. Então, está claro que elas foram enganadas durante a grande tribulação, receberam a marca da besta, tá ok? Quem recebeu a marca da besta e morreu, o Apocalipse também é claro, né? Eles que morreram e vão para o inferno. Agora, quem chegar ao milênio, ele poderá se livrar da marca da besta, é o que nós temos nesse texto. Eu comentei: acreditamos que os seguidores do anticristo, que receberam a marca da besta durante a grande tribulação, poderão salvar-se através da palavra de Deus. Não há nada que o inimigo coloque no homem que a palavra de Deus não tenha poder de tirar. A maior evidência de que um homem pode se livrar da marca da besta está na nação israelita. Eles receberão o anticristo como sendo o Messias e farão aliança com ele. E certamente receberão a marca da besta. Mas, como diz o apóstolo Paulo, todo Israel será salvo. Então, a marca da besta, ela pode ser comparada ao que as pessoas fazem hoje, um pacto com Satanás, em que entregam a sua alma a Satanás. E eu já conheci pessoas assim, entregaram a alma a Satanás, eram espíritas, acreditavam naquilo, mas depois conheceram Jesus, viram que tinham sido enganadas, e quando aceita Jesus, aquele pacto é desfeito, né? A marca da besta será a mesma coisa. Quem sobreviver ao milênio poderá se livrar da marca da besta, Israel ou das outras nações.